21. Todo mundo aí achou? Está na tela aí também? E vai dizer assim, irmãos: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus, um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrara a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Agora, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. A leitura foi feita e eu oro a ti, Pai, ministra a tua palavra aos nossos corações. Diz na tua própria palavra que ela nunca volta vazia, Pai, que ela cumpre o propósito do Senhor. Então que nessa noite assim ocorra, que ela venha cumprir o teu propósito. Fala com a gente, haja o fluir do teu Espírito, ó Pai, nos nossos corações, ministrando, ó Pai, esse ensino, essa mensagem aos nossos corações. Fala com a gente, Pai, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o despertar da minha casa, baseado nessa história que nós acabamos de ler. Uma história, irmãos, imagine a cena, né? Jairo chegando até Jesus, e chegou ali, como diz o texto, de uma forma bem assim, insistindo, pois afinal de contas a filha dele estava enferma, estava à beira da morte, e ele precisava ali de uma resposta de Jesus, ele precisava ali que Jesus entrasse e intervisse na vida dele, e ele insiste, Jesus vai com ele. No meio do caminho surge essa história sensacional da mulher do fluxo de sangue, e você pode imaginar comigo como o coração de Jairo ficou, né? Jesus para atender a mulher, Jesus para ver quem o tocou,
E a filha de Jairo está ali, né? Está ali naquela questão de vida e morte. Jesus vai com ele e quando acaba aquele primeiro milagre, algumas pessoas vêm até ele, fala para Jairo: olha, não precisa mais incomodar, a menina morreu. Olha, a história cessou. Olha, já pode liberar o mestre, a menina morreu. Mas Jesus fala: como somente creia, vai até a casa de Jairo, questiona porque as pessoas estão chorando, porque ele diz: olha, a menina dorme, não morre. As pessoas riem dele. Jesus vai até a menina e cura, ressuscita a moça, e a moça ali volta às atividades normais. Isso eu texto que ela volta a andar e depois ela se alimenta. Esse é o contexto do despertar da minha casa. O que precisa ser despertado? No caso de Jairo, precisava desse milagre, a filha estava enferma. E no nosso caso, o que está precisando ser despertado, o que está precisando ser transformado? Pensando na questão, irmãos, também no Dia dos Pais, esse dia de família, nós temos uma frase bem bacana, que vai falar assim: o mundo pode até tentar substituir você no trabalho, na liderança ou nos negócios, mas existe um lugar na terra onde você é absolutamente insubstituível: o coração dos seus filhos. Nesse mundo, irmãos, olha, onde realmente cada vez mais estamos nos tornando mais um CPF, mais um número, a gente é facilmente substituído pela IA, substituído porque tem a revolução aí industrial, substituído no nosso trabalho, substituído em vários lugares. Mas realmente existe um lugar, cada um aqui nós, quer seja nós pais e quer seja nós filhos, onde existe um lugar que não somos substituídos, que é o coração dos nossos filhos, é o coração, filhos que aqui está, né? É nos corações dos seus pais, é um lugar onde nós não somos substituídos, nós temos essa importância, e no Dia dos Pais nós temos que relembrar disso, no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos familiares, nós somos insubstituíveis. Voltando então aqui na questão do texto, o mundo, irmãos, tenta neutralizar, então, anestesiar e roubar a identidade das nossas famílias. E eu sei que os irmãos têm visto tudo que tem acontecido nos últimos anos e como a família tem sido ataques constantes, de uma maneira, irmãos, surreal, como as coisas mudaram. Se você tem um pouco mais de idade como eu, assim, as coisas eram bem diferentes. Década de 80, década de 90, início dos anos 2000, era bem diferente. E como as coisas foram, os ataques foram aumentando e as famílias foram sofrendo no decorrer aí das décadas. Mas mesmo acontecendo todos esses ataques, o inimigo tentando roubar a nossa identidade e prejudicar as nossas famílias, nós precisamos acreditar que o nosso papel dentro do nosso lar é absolutamente insubstituível. É importante a gente estar ali. Assim como no texto a gente vê o papel de um pai, era importante Jairo agir como um pai, ele está agindo como um pai. O lar dele está sofrendo, ele não se omite. Ele assume ali a posição de pai e ele sabia, não adianta eu ir até a medicina. Medicina era mais limitada do que hoje, não tinha como. Olha, a menina estava condenada a morrer. Mas ele sabia, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele vai até Jesus. Na plena certeza, se Jesus vai até a filha dele é curada. E ele age aqui em termos como pai realmente, agindo aqui, entendendo que a posição dele era importante dentro da casa. E nós precisamos, irmãos, entender isso também. Porque o inimigo vai tentar nos convencer que nós somos um pai ruim, um filho ruim, uma mãe ruim, e uma esposa ruim, um marido ruim, e o inimigo fica trabalhando dentro de nós, e aí a gente fica... a gente acaba recuando às vezes, a gente acaba parece que sendo convencido por essas vozes falsas. E aí na hora de ser pai, na hora de ser mãe, na hora de se posicionar, a gente fica meio que com medo, a gente acaba recuando, mas a gente vê aqui Jairo agindo como pai, e eu e você também temos que nos posicionar dentro das nossas casas. Sou um filho amado, sou uma esposa amada, sou um pai amado, em nome de Jesus. Não desista de ser essa grande influência positiva, espiritual e abençoadora para seus familiares. Às vezes, mas eu vou orar, mas olha, mas eu tenho tanta falha, eu sou assim, eu sou assado. Não, a gente precisa se posicionar assim.
Você tem que se levantar como essa pessoa de oração na tua casa. Você tem que se tornar essa coluna de oração. Sabe que esse termo coluna de oração, ele é bem penteca. Se você já foi numa igreja pentecostal, década de 80 era bem comum. Você precisa se tornar uma coluna de oração na tua casa. Por quê, irmãos? É a coluna que vai sustentar toda essa estrutura. Há uma coluna, colunas, no plural, sustentando esse prédio da qual nós estamos. E eu e você precisamos ser essa coluna de oração na nossa casa. Às vezes, irmãos, as coisas não estão andando na nossa família porque está faltando uma coluna. Lembra daquela história que Jesus vai contar ao término ali do Sermão do Monte? E ele vai dizer assim: há pessoas construindo casas sobre areia. Nós construímos, irmãos, casas sobre areia quando falta colunas. Não tem como fazer uma coluna de areia. A areia ela vai ceder, ela vai descer, ela não traz sustentação. Mas Jesus vai falar também, na mesma parábola final, mas olha, aquele que ouvir e colocar a minha palavra em prática, está construindo a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha tem que ter essas colunas de oração bem firmadas. E é isso que Jairo está fazendo, não? Ele está indo até Jesus, ele está levando o pedido dele até Jesus, ele está firmando a casa dele sobre a rocha, ele está levando a causa dele para aquele que pode transformar a situação. Então, irmão, seja essa influência positiva, seja essa pessoa de oração em nome de Jesus dentro da sua casa, em nome de Jesus. O contexto aqui do Jairo, então, né? Jairo era chefe da sinagoga, ele tinha uma posição importante, irmãos, dentro da fé e dentro da religião naquela época. Ele desfrutava de um status, influência e respeito dentro do judaísmo. Era uma pessoa, quando ele andava na rua, todo mundo sabia quem era Jairo e tinha respeito por ele. No entanto, o seu crachá religioso, a sua posição social, não pôde salvar a sua filha de 12 anos que estava morrendo. Às vezes, nós podemos ter muitas situações legais, muitas conquistas pessoais, mas pode haver uma área da nossa vida que todas essas conquistas pessoais não conseguem, né, vencer. Nós podemos ter status no nosso trabalho, mas quando a enfermidade chega, precisamos ir até Jesus. Não adianta chegar para a enfermidade e falar assim: olha, eu sou lá na minha empresa, eu tenho esse grande cargo. Perante uma enfermidade, não adianta falar assim: olha, na minha conta bancária eu tenho muito dinheiro. Não adianta. Então é isso que está sendo provado aqui. E a menina, a filha dele era muito novinha, 12 anos apenas. Diante dessa crise real, o status cai por terra, e cai mesmo. E tem crise na nossa vida, irmãos, que vem desafiar todos os status, todo o nosso eu, todo aquele império, vamos assim dizer, pessoal, da qual muitas vezes nós nos vangloriamos e às vezes nós postamos na nossa rede social, mas às vezes vêm as lutas, e as lutas vêm provar tudo isso, e vêm realmente desafiar a fé, e aqui estava desafiando. O Senhor estava ali provando o coração de Jairo, dizendo a esse pai: olha, você tem todos esses status, Jairo, mas você continua dependendo de mim. Jairo, você tem toda essa questão, olha, irmãos, eu não tenho tudo que ele mereceu chegar onde chegou, ali dentro do crescimento que ele teve na fé, dentro da religião mesmo, ele foi alcançando cargos importantes, mas chega um momento da vida onde tudo isso é provado, irmãos, e talvez, irmãos, tudo aquilo que você e eu construímos até agora, o Senhor está provando, para mostrar para nós: olha, você continua dependendo de mim, você estudou, você tem cargos na sua empresa, você tem histórias talvez com Cristo, histórias legais, já foi líder, já fez isso, já fez aquilo outro, mas agora Jesus está provando, mostrando para nós: olha, está vendo? Diante de uma situação aqui familiar, todas essas coisas que às vezes nós queremos nos vangloriar tanto, não valem nada, nós precisamos nos voltar para Cristo. Um pai, aqui no caso de Jairo, vai nos ensinar que o pai de verdade faz tudo para a sua casa, e é verdade, a gente faz mesmo. Jairo correu até Jesus, prostrou-se e humilhou profundamente. E aí tem uma frase para nós pensarmos: nenhum diagnóstico de falência familiar, nenhuma frieza no casamento e nenhuma rebeldia na juventude tem a palavra final quando o Senhor da vida entra em nossa casa. Então não importa o que nós estamos enfrentando, se o Senhor da vida, Jesus, está nas nossas casas, todo diagnóstico pode ser alterado, nós podemos viver a bênção do Senhor. O diagnóstico do mundo para a sua casa pode ser a morte, mas a palavra de Jesus hoje é de despertamento, que é o tema da mensagem.
E se você quer ver as áreas da sua vida, da sua casa despertarem hoje, eu e você precisamos entender então como Jesus atua, e é isso que nós vamos estar estudando nesse texto. Nós vamos entrar aqui na história de Jairo, e nessa primeira parte nós vamos entender então o caminho do milagre, como Jesus reage ao clamor de uma família. O caminho do milagre. Então Jesus foi com ele. É uma caminhada. E eu gosto disso, irmãos. Eu gosto quando ocorre isso, né, no texto bíblico, isso fica evidenciado, porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida. É uma caminhada com Cristo. E aqui é uma caminhada bem bacana, né? Porque cada passo, ele vai até Jesus e Jesus topa tiro com ele. E aqui começa então essa caminhada, é a vida. É quando eu e você, irmãos, chamamos Jesus para fazer parte da nossa história. E é uma caminhada com Ele. E aí começa toda uma aventura da fé. Você lembra quando você se converteu? Quando começou a sua caminhada com Cristo? Quando você falou, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. E começou essa jornada. E é uma jornada de restauração. É uma jornada que o Senhor vai trabalhando. É uma jornada de transformação. É o nosso dia a dia. Irmãos, e nesse dia a dia é mais ou menos assim, né? Nós que servimos a Cristo, domingo nós somos reabastecidos a nossa fé, como estamos fazendo agora, mas amanhã nós estamos lá vivendo, nós precisamos encarar as situações com fé, com esperança, com amor, nós precisamos orar, nós precisamos ser bem autodidatas, no sentido de abrir a palavra de Deus e buscar a resposta. Jesus então é o caminho, e Jesus então vai nos mostrar que Jesus foi com ele, mas o milagre, irmãos, como a gente vê no texto, não foi instantâneo. Jesus não falou assim, cara, fique em paz, sua menina já está curada. E nessa caminhada ainda, como a gente leu no texto, Jesus parou ainda para conversar com aquela mulher do fluxo de sangue. E às vezes não é assim que ocorre, nós estamos com tanta pressa, a gente quer tanto ver o nosso problema resolvido, mas Jesus, ele já sabe o final, então Jesus está tranquilo. Jesus sabia que a Talita, que a menina ali, né, seria curada, ele sabia. Já ele podia estar com o coração ali, ai Jesus, né, vamos rápido, vamos resolver isso. E Jesus está ali tranquilo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nosso tempo, irmãos, é isso daqui, né? A gente olha e vê aqui o relógio, olha, o horário é tal. Nosso tempo é assim. Nós queremos fazer as coisas tudo muito rápido, e vivemos nessa época de sermos muito, as coisas são muito instantâneas nos nossos dias, mas nos céus, no mundo espiritual, não é transformado só porque hoje nossos dias são corridos. Jesus continua ali agindo, Jesus sabe o tempo certo, a hora certa, como o pessoal, né, diz, né, Jesus nunca chega atrasado, não é verdade? Mas ele nunca chega adiantado também, tem um tempo certo. Calma, tranquilo, vai orando, vai buscando, e no momento certo ocorre. E como é gostoso quando ocorre. Ia acontecer na vida do Jairo, é uma questão de tempo, mas ele precisava passar por esse teste de tempo, e todos nós, irmãos, precisamos enfrentar o teste de tempo. A maior questão na vida do cristão chama-se o teste de tempo. Como nós reagimos? Às vezes, irmãos, o teste de tempo pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas pode demorar um ano, pode demorar 40 anos, como aconteceu no caso de Caleb, que recebeu uma promessa. Olha, Caleb, você vai receber uma terra ali, uma das terras prometidas vai ser tua. E Caleb aguardou 40 anos para ver aquilo que acontecer. O que me chama a atenção é que Caleb fala, eu estou tão forte quanto 40 anos atrás. E essa é isso que o Senhor espera de nós. Não é aguardar, irmãos, depois de 3 anos está tudo desfigurado, já não é a mesma pessoa, perdeu a fé, não. Jesus espera que eu e você, a gente vá crescendo nele cada vez mais. Então a primeira questão na caminhada, então, para nós não perdermos o foco, é blindando a mente com as promessas de Deus. Irmãos, precisa blindar a mente. Se a gente não blindar a mente, irmãos, o inimigo vai levando. Aí a gente parece realmente assim, a gente fica aquele barquinho, né? Parece aquele barquinho que ali não tem nada para trazer sustentação, ele está à deriva, né? Das ondas, então ele vai para lá, ele não tem âncora, ele vai para lá, ele vai para cá. E a nossa fé, se não estiver blindada, irmãos, com as promessas de Deus, a nossa mente vai para lá e a nossa mente vai para cá. Olha o que vai dizer no versículo 36.
Jesus, porém, ignorou esta notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Que notícia era essa? A notícia, irmãos, de que, olha, a sua menina faleceu. Para de incomodar o mestre. E Jesus, irmãos, ele não entra ali para consolar o pai. Poxa, sinto muito, você perdeu a sua filha. Poxa, Jairo, se você tivesse chegado, talvez algumas horas antes, poxa, tinha dado certo. Jesus não vira para Jairo e fala assim: Jairo, poxa vida, eu não devia ter parado para conversar com aquela mulher, né? Nós paramos, ela atrapalhou. Jesus não faz isso. Jesus vira, irmãos, para ele e fala assim: não, ignora, literalmente. Imagina Jesus ignorando, a pessoa ali falando, e Jesus fala assim: atenção, não tenha medo, creia. Porque, irmãos, às vezes aqui vem uma questão até para nós. Como às vezes, irmãos, a gente acaba dando atenção para coisas que nós devemos ignorar. Damos atenção para coisas que devemos ignorar. O que nós estamos enchendo a nossa mente, meus irmãos. E aqui, irmãos, Jesus aqui, ele concede atenção e ele caminha perto. Quando Jairo clama, Jesus para o que estava fazendo e decide ir com ele. Não é assim? Olha Jesus agindo. E eu gostaria, irmãos, que nós tivéssemos isso em mente. Quando eu e você estamos orando, Jesus se move, os céus se movem, irmãos. O inimigo quer mostrar para nós que não está acontecendo nada. Irmãos, não está acontecendo nada porque nos nossos olhos a gente acha que não está. A gente não está vendo, a gente está vendo anjo toda hora. Se a gente visse anjo toda hora, irmão, seria uma beleza. Você está aqui orando, vendo o céu se movimentando, você fala: opa, mas é assim que funciona? Não. Jesus mesmo vai falar: feliz é aquele que crê, mesmo não vendo. Então a nossa fé está sendo desafiada. Mas quando eu e você estamos orando, clamamos, como Jairo fez aqui, Jesus para o que ele estava fazendo e decide ir com ele. E da mesma forma, você está chamando Jesus para fazer parte da sua casa, da sua vida e da sua história. Jesus leva isso muito a sério. Não é isso que ele promete? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entro. E é isso que Jesus está fazendo com Jairo. Ele entrou dentro da história de Jairo. E ele quer entrar dentro da minha história e da sua história. Você não carrega, então, o peso da sua família sozinho. Irmãos, carregar o peso sozinho é terrível. Você já carregou o peso sozinho? Já? Situações da vida mesmo. Às vezes está difícil, não está? E às vezes, irmão, se eu não prestar atenção, não sei se vocês são assim, mas isso acontece bastante comigo. Se eu não prestar atenção, eu começo a carregar um monte de peso. Aí eu paro para pensar, nossa, mas realmente eu ando muito cansado. Claro, está carregando peso que não devia. E às vezes, irmãos, a gente fica ali remoendo situações. E a gente, por não blindar a mente, a gente vai realmente cansando. E às vezes, sabe, são pressões, são as más notícias. Mas notícias chegam aqui, não chegam? Chegam por aqui. As más notícias muitas vezes chegam porque a gente fica acessando ali as redes sociais e se alimentando de más notícias, que não necessariamente é com a gente, é lá fora, mas a gente fica jogando para dentro da nossa mente. Enfim, irmãos, e aí a gente começa a carregar muito peso. Quais são os pesos que você está tentando levar? Aqui, irmão, Jairo não é um super-herói. Jairo vai até Jesus. Eu sei que às vezes nós queremos colocar uma capa, né, de Superman e agir. Às vezes nós queremos ser igual o Homem-Aranha que está no cinema, né? E nós queremos resolver tudo. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, irmãos, para depender de Deus. Para fazer o Senhor, sim, fazer parte da nossa vida e fazer parte da nossa história. Cabeçar, olha que legal, né? Que 1 Pedro vai dizer: lançando sobre Ele as nossas ansiedades. É realmente quando chega esse peso, lançar. É isso que Jairo está fazendo. A prova chegou e era muito maior do que Jairo podia levar. E ele vai até Jesus. Ele está lançando sobre Jesus toda a ansiedade de estar vendo a filha dele enferma. E é isso que eu e você devemos fazer. No momento em que eu e você ora, eu e você, Jesus passa a andar lado a lado na nossa jornada diária. Creia nisso. Proteção contra o medo e um estímulo aí à fé. No caminho, irmãos, Jairo é surpreendido. Agora, imagine, Jesus está indo com ele. Irmãos, eu não sei vocês, mas o meu sorrisão ia abrir. O seu sorrisão ia abrir também? Olha, Jesus está indo comigo. Olha, está tudo certo. O meu sorriso ia abrir, meu coração ia disparar de alegria. E eu ia ficar lá. Eu não ia saber se eu conversava com Jesus, se eu ficava quieto. Eu ia ficar naquela. Jesus está indo comigo. Vamos lá, Jesus. Está chegando.
Jesus, olha, é aqui do lado, não é? Fica tranquilo, é pertinho daqui. E assim, outras palavras, Jesus disse assim, não, vamos lá. E Jairo está nessa caminhada com Jesus. E aí, de repente, esse pai que está ali feliz, porque Jesus está indo até a casa dele, esse pai é surpreendido. Irmão, vou fazer uma pergunta para ti. Eu sei que esse texto você já deve ter lido em algum momento. O que você faria se você estivesse na pele de Jairo? O que você faria? Imagina, irmão, você está indo. Felizão, né? Felizaço, Jesus está indo comigo. Aí de repente a mulher vai, começa aquele alvoroço, imagina, né? Era um alvoroço mesmo, todo mundo queria tocar em Jesus. E ali, naquele alvoroço, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E Jesus para, e você para também, né? Você está ali com Jesus. Aí os discípulos faz aquela questão muito bacana, né? Jesus, todo mundo está te tocando. Porque é verdade, irmão, quando tinha uma oportunidade, tocava. Todo mundo está te tocando. E aí você meio que concorda com o discípulo. Você não concordaria com o discípulo? É verdade. Jesus, todo mundo está te tocando. Vamos logo. Mas Jesus parou. E Jesus está virando ali e perguntando: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E até aquela moça, irmão, se manifestar, contar a história dela. Irmãos, Jairo precisou aguardar. E por que, irmãos, isso aconteceu? Porque muitas vezes ocorrem algumas questões na nossa caminhada e nós não entendemos. Nesse caso aqui, ele está presenciando, Jairo está presenciando um milagre. Por que, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, a história de cura da mulher com fluxo de sangue ocorreu para que a fé de Jairo fosse fortalecida. Não sei se naquele momento Jairo percebeu, mas naquele momento, irmão, Jesus está falando assim: está vendo? Jairo, fica tranquilo, eu tenho poder sobre toda a enfermidade. Aquela mulher, irmãos, o que ela tinha de enfermidade, a filha dele tinha de vida. E Jesus está dizendo assim: ó, está vendo? Olha, fica tranquilo, fique em paz. Você está preocupado com o tempo aí, Jairo? Fique em paz. Eu curo ela e curo a sua filha. Fica tranquilo. Se porventura o coração daquele pai ali ficou ali agitado, fica tranquilo. E ele é fortalecido. Por que ele precisava disso, irmãos? Porque logo em seguida chegou a má notícia: sua filha morreu. Agora, irmãos, ele precisava evidenciar. A menina ia morrer, na verdade, no decorrer do caminho. Mas Jesus deu a oportunidade daquele pai ver esse milagre para fortalecer a fé. Muitas vezes, irmão, Jesus vai permitir a gente ver coisas e milagres, situações que talvez não sejam diretamente a nós, mas para fortalecer a nossa fé. E por isso, irmãos, olha a importância de nós estarmos aqui, conectados na palavra, blindando a nossa mente com as promessas. Jesus falou que ia com ele. Não tenha medo, fique tranquilo. E ele está conectado. Quando eu e você estamos conectados, irmãos, pode chegar más notícias, porque as más notícias fazem parte da vida. Existe um salmo que vai dizer, irmãos, que aquele que teme ao Senhor não tem medo das más notícias, pois o seu coração está confiando, crendo no Senhor. Por que o coração do salmista está confiando? Porque ele está conectado na Bíblia e na promessa. Por isso, quando chega a má notícia, ele está em paz. Eu sei em quem tenho crido. Porque, irmãos, toda má notícia vem para abalar, vem para destabilizar, vem para provar a nossa fé. E nós somos humanos, não somos supermans, e nós estamos sujeitos a variações. Mas Jesus vem com a palavra e a promessa para que a gente fique forte. E aqui nesse caso, olha Jesus aí fortalecendo a fé de Jairo com esse milagre. E aí aquela galera chegou e falou: sua filha morreu. E aí Jesus vira para ele e fala: não tenha medo, apenas creia. E é assim, irmãos, quando chega a más notícia, Jesus continua a dizer para nós: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Jesus brinda a mente daquele pai imediatamente dizendo isso. Está brindando. A palavra de Deus tem que brindar a nossa mente, a minha e a sua, irmãos. Por isso, estude a palavra, estude as promessas, crie esse hábito. E digo para ti, irmãos, como esse exercício é desafiador. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, lá em Coríntios, que eu e você devemos levar todo pensamento em obediência ao Senhor. Agora, você já percebeu quanto pensamento foge? Já percebeu quanto pensamento foge, né? E eles fogem. E às vezes, irmãos, estão ali na nossa mente.
porque nós já estamos acostumados com eles. Nós estamos acostumados a alimentar mentiras às vezes, historinhas. A situação dá errado, a gente pensa, está vendo de novo, só comigo dá errado, parece que eu fui chamado para dar errado. Sabe, a gente, com a situação não está andando, a gente fica buscando culpado. Já buscou culpado? Olha, a minha vida não dá certo, fala disso. E todas as situações, irmãos, tem nada a ver com a palavra. Tem a ver com as nossas fugas, com as nossas deformações e com a situação que o inimigo quer atuar na minha mente e na sua mente. Por isso que Deus blinda a mente de Jairo, dizendo: não tenha medo, apenas creia. Senão Jairo ia pensar nisso, está vendo? Talvez, irmãos, brigasse até com a coitada da moça que acabou de receber um milagre. Mas por que? Olha, você atrapalhou o meu, né? Você atrapalhou o meu. Por que ele não age assim? Irmãos, Deus blindou a mente dele. A palavra de Deus blinda a nossa mente. Olha que frase bacana, irmãos. No intervalo entre a sua oração e o milagre, blinde a sua mente, se aprofundando nas promessas de Deus e continue a orar na promessa. Então blinde a sua mente. Há um intervalo. Nesse período onde você começa a orar até você receber o teu milagre, você tem que aprender a blindar a mente. Você tem que aprender aquilo que está escrito lá no Salmo 30, quando vai dizer: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Por que Davi escreve isso? Senhor, eu posso estar na madrugada, mas meu milagre pode acontecer agora, nesse dia que está se iniciando. O teu milagre, você pode tentar no final de semana de uma forma, mas você não sabe que o Senhor está preparando para ti nessa semana. Aquilo que Ele já preparou para mim, Ele preparou para você. Então nós precisamos blindar sim a nossa mente, se aprofundar mais nas promessas, irmãos, conhecer mais a palavra. Por que você acha que o inimigo quer nos afastar tanto da palavra? Já parou para pensar? Às vezes nós podemos maratonar muitas coisas, mas começa a orar e ler a Bíblia, dá sono, dá isso, a mente fica agitada, aí a gente deixa para lá, aí a gente parece que não consegue entender. A gente lê às vezes muitas coisas, e lê, olha, entende tudo. Entende que está escrito no jornal, num artigo ou num livro circular. Chega na palavra de Deus, porque às vezes, olha, não entendi nada. Porque o inimigo está tentando roubar a palavra, porque ele sabe, se entrar no meu coração, e se entrar no teu coração, a vida é transformada. E a questão aqui, irmãos, de orar na palavra, por quê? Direcione a sua oração a promessas específicas. Então, ore sobre a palavra. Senhor, está escrito. Jairo, o texto não cita, tá, irmãos? Mas Jairo poderia dizer assim: Senhor, está escrito que o Senhor levará sobre si as minhas enfermidades. No Velho Testamento dizia também: o Senhor é o Deus que me sara. Está lá em Êxodo. Então, irmãos, dentro da palavra, quais são as promessas que eu e você, naquilo que nós estamos vivendo, temos que nos locomover? Estamos orando para familiar se converter. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente começa a orar e crer nas palavras de Deus, não nas questões que o inimigo quer colocar na nossa mente. Então blinda a sua mente com as promessas. Aprenda, irmãos, é um exercício, vai exigir de mim e de você, mas é assim que nós não perdemos o foco, olhando firmemente para o Jesus. Nós fazemos isso, blindando a nossa mente. Segunda lição: silenciando as vozes da dúvida e da zombaria. Por quê? Quando você começa a andar e a blindar a sua mente, o inimigo vai tentar fazer o contra-ataque. Já parou para pensar? Olha, agora eu estou me firmando, eu estou caminhando. E às vezes, irmãos, nós imaginamos que nós vamos receber grandes apoios. Olha, agora eu estou firme em Deus, agora o pessoal vai falar: que bom que você está indo na igreja, hein? Já ouviu isso? Já é raro, não? Às vezes a galera vem e fala: para que você vai lá? Olha lá, talvez você está indo lá, olha, você continua tão pecador, está pior até. Olha, o inimigo vai tentar te afastar. Você está orando, assim, ele vai falar para ti: ó, tá vendo? Você está orando, a coisa está piorando. Então o inimigo vai fazer o contra-ataque. Então, silenciando as vozes da dúvida e da zombaria. Olha o que vai dizer aí no verso 39 e 40. Porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saísse, tomou consigo o pai e mãe da criança, os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus vem e pergunta: por que tudo isso? Jesus sabe qual vai ser o final da história, por isso que ele começa a questionar. Agora, esse questionamento também é para mim e para você. Por que você está agindo da forma que você está agindo, se tem promessa?
Por que todo esse alvoroço? Por quê? Jesus questiona a gente também, por que todo esse alvoroço? Às vezes, sabe, irmão, a gente age como se não o conhecesse. A grande questão, irmãos, da nossa vida não é somente se tornar membro de uma igreja. Isso é uma parte muito pequena da nossa caminhada com Deus. A grande questão, irmãos, é nós nos tornarmos discípulos. E por isso que Jesus aqui está perguntando, por que todo esse alvoroço? Por isso que muitas vezes Jesus pergunta para nós, por que você está agindo assim? Por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? É o Senhor da vida que está entrando na casa, e é o Senhor da vida que está questionando. Irmão, se o Senhor da vida faz parte da minha vida e da sua vida, da minha casa e da sua casa, Ele espera que eu e você então creiamos nele, nas coisas, crendo nele que tudo é possível ao que crê. Então não importa o que nós estamos enfrentando, tudo é possível ao que crê. E aí Jesus então está trazendo esperança em meio ao caos. Ao chegar naquela casa, Jesus encontra esse alvoroço, choro, lamento, e pessoas ali, irmãos, zombando, enfim, pessoas ali. E não é assim na nossa vida? Às vezes nós estamos ali, irmãos, vivendo, caminhando, e ali vai encontrar também pessoas que às vezes vão te apoiar, e tem pessoas também que às vezes não vão te apoiar. Pessoas que vão falar para ti, permanece firme em Deus, e pessoas que vão falar para ti, olha, pode desistir. Pensamentos também que vão para ti, vão tentar questionar a sua fé. Mas aqui está o alvoroço, a menina morreu. E eu sei, irmãos, que talvez você já tenha passado por uma experiência de morte. E é exatamente isso. Quando chega e você recebe a notícia, e eu não sei se você já teve essa experiência, infelizmente eu tive, e é muito ruim. A pessoa vem até ti e fala assim, olha, morreu. E aqui, irmãos, então, nós precisamos ter muito o Senhor do nosso lado, quando as notícias são ruins, senão a gente cai na turma do alvoroço. A gente começa a ficar tão alvoroçado quando as notícias ruins chegam, como aquele que não conhece a Deus. Como a gente demonstra, irmãos, a nossa maturidade na fé? Não é somente, irmãos, crendo, não é somente conhecendo um monte de versículos, mas praticando-os. É no dia mau, é no dia difícil. No dia da festa, irmãos, no dia que está tudo dando certo, todo mundo se diverte. É muito gostoso. Agora, no dia mau, irmãos, que nós demonstramos o quanto nós conhecemos a Deus. E aqui Jesus entra no meio disso e afirma, a criança não está morta, mas ela dorme. Já parou para pensar nisso? Irmãos, que coisa sensacional. A criança está ali no quarto. Todo mundo sabe que a criança está morta. E ali Jesus olha e fala assim, não, ela não está morta. Eu sou a ressurreição e a vida. Ela só está dormindo. Alguns minutos depois aquela menina se levantaria. E olha que questão sensacional, irmãos, para mim e para você. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. As áreas da nossa vida, irmãos, por mais que elas estejam destruídas, sonhos destruídos, situações que a gente pode falar, a criança morreu. Jesus, não, isso aqui não tem mais jeito. Aí Jesus chama, para mim e para você, ele chama para perto e fala assim, a criança não morreu, ela está dormindo, o teu sonho não morreu, ela ainda está dormindo. Aquilo que eu coloquei no teu coração não morreu, não é para morrer, pode estar dormindo, mas não é para morrer. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, Deus tem um propósito no meu casamento, no seu casamento, Deus tem um propósito na vida dos seus filhos e na vida dos teus filhos. E às vezes a gente esquece, parece, do propósito. E a gente olha, irmãos, e a gente fala assim, também não tem mais jeito. Quais são as áreas da nossa vida que a gente está olhando? A gente determina às vezes. E vai ter gente que vai falar para ti, morreu mesmo. E às vezes pessoas próximas. As pessoas que estavam na casa de Jairo eram pessoas próximas a ele. Estão fazendo isso, irmãos, não porque não gostam de Jairo. Estão fazendo isso porque elas não entendem do mundo espiritual. Elas não entendem a questão da fé. Jesus vai praticar algo, irmãos, ali, não é todo momento que pessoas ressuscitam, não. E Jesus está dizendo assim, creia. Então, às vezes, sabe, irmãos, não é que a pessoa ali está dizendo aquilo ou aquilo para você, no seu momento mau, não é porque ela não gosta de ti. Às vezes ela não tem discernimento espiritual, e por isso ela está dizendo isso. Agora, em meio ao caos, a palavra de Deus traz esperança, traz direção, traz fé, a palavra. Jesus trazendo esperança, fé. Você imagina para aquele pai, que ele entra naquilo, irmãos. Então já está naquela de chorar, né?
ele chega, vê a esposa chorando, chega, vê pessoas próximas a ele chorando, e Jesus traz essa palavra sensacional: não tenha medo. Jesus, olha, ela não morreu, ela dorme. A palavra de Deus trazendo direção a esse pai, trazendo fé, trazendo realmente esperança ao coração de Jairo. E da mesma forma, a palavra de Deus traz esperança, direção e fé para nós. Esperança contra a oposição. O mundo ri de quem confia em milagres. E eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de falar: olha, eu fui num culto, olha, eu recebi uma promessa, olha isso, aquilo, outro, e as pessoas falavam: ah, não é bem assim. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. As coisas não funcionam dessa forma. Eu já vivi muitas vezes isso, irmãos. Não sei se você já viveu, mas eu já vivi muito isso. A maior experiência que eu tive, né, nesse sentido, e eu ali cheio de fé, eu tinha tido uma experiência com Deus. O Senhor falou que ia salvar a minha esposa daqui estar, até então minha namorada. E ali a minha mãe, né, que ali foi levar o caso ali na igreja, para os irmãos estarem orando, e o pastor ali da época olhou e falou: ah, não é bem assim, vamos orar para a vida do Renato, não é bem assim, as coisas não são assim. Por quê, irmãos? Porque é uma má pessoa? Não, irmãos, porque não entendeu, não conseguiu discernir a verdade espiritual que o Senhor estava entregando uma promessa para aquele jovenzinho que era eu aos 20 anos. E às vezes nós recebemos promessas, e pode ser de líderes de igreja, pode ser pessoas próximas a gente, enfim, às vezes olha, ri, como riram aqui de Jesus, porque não conseguem discernir verdades espirituais. Lá em 1 Coríntios 2,14 vai dizer isso. Para eles as coisas não se dissipam espiritualmente. Não conseguem, para eles não conseguem ser palpável, porque essa questão de olhar para as promessas e se tornar palpável é para aquelas pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, onde vai olhar para a promessa e o coração vai se encher de vida, e o coração vai se encher de alegria, e vai trazer direcionamento. Para aquela galera, quando Jesus falou isso, eles começaram a rir. Olha, esse Jesus, hein? E eles começaram a dar risada, falando: a gente acabou de testificar, a criança morreu. O que ele está falando? Aqui, ó, tem um médico aqui, ó, já tem um legista, está todo mundo aqui. A gente até já acionou aqui a galera, né, para estar levando o corpo da menina. O pessoal já está esperando só Jairo chegar. Agora vem Jesus e falar isso. E começaram a rir. E assim, o que eu acho interessante, irmãos, no texto, é que Jesus se brinda a fé dos pais da criança, tirando todos os incrédulos do ambiente. Verso 40. Jesus não vai bater boca, irmãos. Jesus não vai falar assim: olha, você pensa que está falando com quem, né? E assim que a gente teria, talvez, né? Você pensa que está falando com quem? Eu sou o Senhor da vida. Jesus simplesmente entendeu. Esses aqui ainda, eles não vão conseguir entender. Mas, saia do ambiente. Olha, vai ficar agora só pai e os meus discípulos aqui. O restante pode sair, vai ficar só eles. Por quê, irmãos? Aqueles que precisavam ver esse milagre, e aqueles que estavam realmente nessa sintonia de fé. Às vezes, sabe, irmãos, a gente tem que também aprender isso. Jesus está brindando aqui a fé dos pais da criança, tirando os incrédulos, e às vezes, sabe, irmãos, às vezes a gente anda muito incrédulo, e por isso está abalando a nossa fé. A gente tem que ter muita sabedoria, sabe, irmãos, para a gente fortalecer o que de alguma forma está abalando a tua fé, está tirando você do foco. Às vezes, sabe, a gente pensa: não, isso aqui não vai dar em nada. Mas às vezes aquilo que estamos escutando, aquilo que nós estamos vendo numa tela, aquilo que nós temos, pessoas que convivem com a gente, e às vezes está nos afastando da fé. Um exemplo prático aí, olha a frase aí, irmãos. Muitas vezes, Deus precisa fechar a porta para o barulho do mundo lá fora, para que possamos ouvir claramente a sua voz sussurrando vida lá dentro. Às vezes, Deus precisa fechar a porta para o barulho do mundo lá fora. Barulho que às vezes só vai atrapalhar a sua fé, para que possamos ouvir a voz dele. Vai ficar tranquilo, aquela questão de acalmar o coração para ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós perguntamos: sabe, mas Jesus, por que Jesus não está falando? Jesus está falando. Às vezes nosso coração está agitado demais, a nossa mente está agitada demais, a gente está ouvindo muita coisa e a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus, que é esse sussurro bem suave,
bem gostoso, onde nós precisamos parar tudo, prestar muita atenção para ouvir. Jesus não está gritando, Jesus está ali sussurrando, com uma voz gostosa, e nós precisamos parar o papo de silêncio. Preciso ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, silencie as vozes da dúvida, da zombaria, que vai tentar entrar na sua mente. Silencie e passe a ouvir a voz do Senhor. A terceira questão nesse texto, a manifestação do despertar do milagre e o cuidado diário. Tomando-a pela mão, disse Jesus, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Que cena sensacional! Daquela caminhada do pai, agora chegou naquele momento onde o pai esperava. Aquele pai que aconteceu, viu quanta coisa aconteceu? Numa caminhada com Jesus, e ali naquela saída, Jesus vem comigo. Jesus começa a andar. No meio de andar, pessoas pararam para receber milagres. Ele para também já. Ele ouve uma má notícia. Jesus brinda a fé dele. Chega em casa, ouve mais uma notícia. Jesus brinda a fé dele. As pessoas riem daquilo que Jesus falou. Jesus brinda a fé dele. E agora chegou no ápice aqui, irmãos. Eu tenho essa menina. Jesus está ressuscitando essa moça. A manifestação do despertar e do cuidado. A transformação, a vida que Jesus traz. Jesus toma a menina pela mão e ordena o despertamento. Irmãos, há cenas que a gente precisa ver no céu, na verdade, vale a pena ver de novo. Jesus se aproxima, pega a mocinha gelada ali, né? Talita cumi, e se levanta, e o texto vai dizer no versículo 42 que ela se levanta e volta a andar imediatamente. E irmãos, é simples assim quando nós cremos nele. Jesus vem e pega aquela situação que é tão complicada. E basta uma ordem dele. Jesus se aproximou, pega a menina pela mão, a menina se levanta. Está ali a palavra, né? Talita cumi, e ela é ressuscitada. A menina se levanta e já começa a andar. Ela já começa, ela tem 12 anos, ela já vai atrás dos brinquedos dela. Ela volta ali, irmãos, enfim. Se ela fosse no dia de hoje, ela já ia para o PlayStation, né? Ela já ia brincar. Pai, eu voltei, eu vou lá para o meu PlayStation. Eu vou lá brincar porque ela, irmãos, ela voltou a vida para as coisas que ela fazia antes. Os pais estão ali, né? Para a menina, irmãos, ela realmente, para a moça, ela só dormiu, ela ressuscitou, ela sabe o que aconteceu aí. Ela voltou à vida. E olha como Jesus, para Jesus as coisas são simples. Para nós, irmãos, basta nós temos, é difícil para nós, para Jesus é simples. Agora, olha que bacana, irmãos. Essa menina, ela recebe um milagre. E recebe um milagre porque os pais creram, o pai creu, o pai foi até Jesus e buscou a resposta. O milagre ocorre, mas tem uma rotina agora. É o dia depois do milagre. E eu acho isso aqui bem legal. Logo depois, Jesus dá uma ordem muito prática aos pais. Dê a ela alguma coisa para comer. A menina está com fome. A menina pediu ali, se fosse os teus filhos, ia pedir um McDonald's, ia pedir alguma coisa assim, né? Olha, dá uma coisa para comer. Ah, tem isso, né? Nos dias de hoje, imagina, acabou de ressuscitar. Aí Jesus vira assim, pensou, filho? Pensa, Jesus vira e fala assim, você acabou de ressuscitar, mas amanhã você tem aula. Olha que bênção, acabou de voltar à vida, mas amanhã você tem aula. Jairo, eu sei que você viveu um milagre, mas amanhã você tem que voltar lá para a sinagoga. Olha, eu sei que você viveu um milagre, mas amanhã você tem que limpar a casa, mesmo assim, a louça vai estar lá, a situação vai estar lá. Aqui, irmãos, é a questão do nosso viver diário mesmo. Eu sei que nós vivemos milagres, situações que queremos viver milagre. E depois é o nosso dia a dia com Deus. Porque Jesus faz, irmãos, o que ninguém pode fazer em nossas casas. Mas a responsabilidade de discipular, alimentar e proteger os nossos filhos na rotina prática do dia a dia continua sendo nossa. Olha que frase bacana, irmãos. Devemos orar pela nossa família como se tudo dependesse de Deus. É isso, não foi isso que Jairo fez? Chegou até Jesus. Senhor, eu preciso. E assim deve ser a nossa oração. Tudo depende dele. Mas precisamos cuidar e instruir nossos filhos nessa rotina do lar como se tudo dependesse de nós. É uma parceria, irmãos. E é nessa parceria agora que essa dinâmica que essa família vai viver agora. Viver um milagre sensacional, mas agora ia voltar à rotina. Jairo viu que Jesus era poderoso e nunca mais a vida de Jairo seria a mesma, nunca mais a família seria a mesma, porque cada vez
vez que eles olhassem para a filha, ia saber, Jesus é poderoso e ressuscitou ela. Mas os afazeres diários, irmãos, eram deles agora. E nós precisamos entender essa dinâmica, porque tem responsabilidade que é nossa, e situações são nossas no dia a dia. E nós precisamos então entender, devemos orar como tudo realmente depende do Senhor, mas devemos fazer também a nossa parte, como se tudo ali, a nossa rotina diária, né? De uma maneira bem aplicada. Agora, irmãos, como desfrutar do tempo, despertar de Deus no lar? Primeira questão, remova todo orgulho. Já parou para pensar que Jairo ali, chefe da sinagoga, tal, oposição disso, daquilo outro, ele se humilha, ele desce do pedestal da sua posição social, se prostra publicamente aos pés de Jesus. Ele não chegou ali, irmãos, ele não buscou Jesus à noite, como fez Nicodemos. Não, ele vai durante o dia, a filha está para morrer, ele se humilha, todo mundo vê, é Jairo. Ele chega com as vestes dele, com a situação normal, e ele se humilha perante o Senhor. Então, irmãos, para eu e você, irmãos, ter a salvação na nossa casa, a gente precisa também ter essa posição de remover todo o orgulho. Às vezes, sabe, irmãos, situações em casa está ruim, porque às vezes todo mundo está com muito orgulho. Filho com orgulho, esposa com orgulho, marido com orgulho, e por isso há tanta confusão. Às vezes é necessário, irmãos, pedir perdão. Às vezes pedindo perdão tudo se resolve. É que às vezes não queremos pedir. O quebrantamento atrai os céus para dentro da nossa família. O coração quebrantado, sem orgulho. Remova o orgulho, vai até Cristo, resolva aquilo que precisa resolver dentro da sua casa. Segunda questão, viva nessa dimensão aí, 24/7 com Jesus. Jesus foi com ele. E Jesus tem com a gente a cada dia, a cada momento. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. Andar com Jesus não é somente vir no culto, irmãos, no domingo, ou durante a semana. É assumir responsabilidade e buscar a Deus na vida diária. Não deve haver um único pensamento aí fora do governo dele. A gente tem que levar a nossa vida, entregar-se completamente. Então, viver na presença dele. Terceira questão, para a gente ter esse despertar da nossa casa. Convide Jesus para entrar no seu lar e proteja o seu lar. Já chamou Jesus para fazer parte. Jesus, olha, vai comigo, para na minha casa. Mas Jesus também nos ensinou que ele precisava proteger o lar dele, dos zombadores, da galera que às vezes não tem nada a ver com a nossa fé. Aqui, irmãos, até uma metáfora aqui do jardim para nós. A sua casa, irmãos, é um jardim precioso. A sua casa é um jardim precioso. Se você deixar a porteira aberta, qualquer um entrará e vai destruir os frutos. Quem está entrando dentro da sua casa e da minha casa? Jairo abriu a porta para Jesus, mas Jesus o ensinou também. Olha, os zombadores, sabe essa parte aqui da Bíblia? Eles não podem fazer parte. Jesus ali ensinando, aqui, colocando até limites, irmãos. Limites. Às vezes nós precisamos colocar muitos limites dentro da nossa casa para estar verdadeiramente, irmãos, protegendo. Então a pergunta é, irmãos, quem senta à nossa mesa? Quais as amizades, conversas e conteúdos digitais às vezes está entrando na nossa casa? Irmãos, isso nós precisamos ver. Às vezes a gente pensa, não tem nada a ver, não tem a ver. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que se corrompem na pornografia através disso daqui. É impressionante como músicas também pode corromper a nossa fé. É impressionante isso, aquilo outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para nós não estarmos colocando para dentro coisas malignas mesmo. Feche a porta da sua casa, certifique-se, irmãos, de andar com pessoas de fé, para que em nome de Jesus você permaneça firme. Agora, é necessário pedir também para Jesus fazer parte. Jesus já fez isso. Olha, Jesus, faça parte. E eu e você também temos que ter essa atitude. Então, irmãos, para pensar aqui e agir, tomando-a pela mão, disse, Talita Cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. E talvez, irmãos, eu gostaria que nós orássemos e pensássemos sobre esse texto. Talvez você tenha entrado aqui hoje exatamente assim, com a sensação de que o coração
Talvez, o seu filhão está meio frio, está vazio, o relacionamento está ruim. Talvez o casamento não está bacana. Talvez se não sinta amado, aceita em casa. Enfim, irmãos, o que está correndo? Jesus está aqui e Ele pode transformar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. E eu gostaria que nós orássemos então ao Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo. Qual é a situação? O que precisa ser despertado na tua casa e o que precisa ser despertado na sua família? Jesus, nós te glorificamos pelo seu amor e pela sua fidelidade. Nós clamamos a ti, Senhor Deus. Tu conheces, vai tocando, Pai, em nome de Jesus, vai visitando, vai trabalhando na nossa fé, Pai, no nosso coração. Pai amado, vai trazendo vida, Pai, em nome de Jesus. Cadeias caiam por terra, Pai, na autoridade do teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo. Haja o fluir do Senhor, haja o sopro de vida, Pai, entrando em cada coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome